Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos utilizar a fórmula para o cálculo da distância entre dois pontos. Sejam dois pontos A e B e nós queremos saber a distância entre eles, nós calculamos a raiz quadrada do x de um dos pontos menos o x do outro ponto elevado ao quadrado, mais o y de um ponto menos o y do outro ponto elevado ao quadrado. Normalmente nós utilizamos o segundo menos o primeiro, certo? Por isso está x do b menos x do a ao quadrado mais o y do b menos o y do a ao quadrado. Exemplo 1. Calcule a distância entre os pontos A, menos 3 e 1, e B, menos 5 e 2. Para calcular esta distância, nós vamos então aplicar a fórmula raiz quadrada de x do b menos o x do a. X do ponto B menos 5, menos o x do ponto A, que é menos 3, elevado ao quadrado, mais y do ponto B, que é 2, menos o y do ponto A, que é 1, elevado ao quadrado. É menos 5, menos o menos 3 é menos 5 mais 3 ao quadrado, mais 2 menos 1, 1, elevado ao quadrado. Menos 5 mais 3, menos 2. Menos 2 elevado ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que é 1. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 mais 1, raiz quadrada de 5. Distância AB, raiz quadrada de 5. Aqui nós calculamos apenas a distância entre dois pontos. Vamos resolver o exemplo 2. Neste exemplo 2, pede o seguinte: considerando os vértices menos 2 e 3, A, menos 2 e 3, B, 1 e 3, e C, menos 2 e menos 4, verifique se o triângulo é retângulo. Como sabemos, o triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto. Para todo triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos também ao quadrado, certo? Então, é isso que nós vamos verificar. Se o lado maior ao quadrado, que a hipotenusa é o lado maior, e os catetos são os lados menores, nós vamos calcular as distâncias ABC, AB, BC e CA ou AC, e vamos verificar se o lado maior ao quadrado é igual à soma dos dois menores ao quadrado. Calculando então a distância AB. AB, nós temos aqui x do B menos o x do A, raiz quadrada de x do B menos o x do A. X do B é 1 menos o x do A, que é menos 2, elevado ao quadrado, mais y do B menos o y do A, y do B menos o y do A, elevado ao quadrado. É 1 menos o menos 2, é 1 mais 2, elevado ao quadrado, mais 3 menos 3, 0 ao quadrado. Então, aqui nós temos 1 mais 2, que é 3, portanto, 3 ao quadrado mais 0, porque 0 elevado ao quadrado dá 0. Menos 3 ao quadrado dá 9, ou podemos cortar e extrair a raiz do radicando. Mas podem colocar 9, raiz quadrada de 9 é 3. Agora nós calculamos a distância AB. Vamos calcular a distância BC. Distância BC. Distância BC. X do C menos o x do A, x do C menos o x do A. Então, o x do C é menos 2, o x do A é 1. X do C menos o x do A. X do C menos o x do B, elevado ao quadrado. Mais, agora, o y do C
menos o y do B. O y do C menos o y do B elevado ao quadrado. Menos 2 menos 1, menos 3 ao quadrado. Menos 4 menos 3, aqui mais, né? Mais da fórmula. Menos 4 menos 3, menos 7 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos 7 ao quadrado, 49. 9 mais 49, 9 mais 9 dá 18, vai 1, 4 e 1 que foi 5. Raiz quadrada de 58. Não dá para extrair a raiz exata, nem para fatorar, então deixamos raiz quadrada de 58. E também não é o nosso objetivo aqui fatorar por enquanto. Distância, agora nós calculamos a distância AB, calculamos a distância BC e agora vamos calcular a distância AC ou CA, como queiro. AC. Se eu vou calcular a distância AC, eu vou pegar o x do C menos o x do A. X do C, que é menos 2, x do C, que é menos 2, menos o x do A, menos o x do A, que também é menos 2, mais da fórmula y do B menos o y do A, y do B menos o y do A, ao quadrado. Menos 2 menos o menos 2 é menos 2 mais 2 ao quadrado, mais menos 4 menos 3, menos 7 ao quadrado. Menos 2 mais 2 é 0 ao quadrado, mais menos 7 ao quadrado, 49. 0 ao quadrado dá 0 e 0 mais 49, raiz quadrada de 49, que é 7. 7 vezes 7, 49. Nós temos aqui as três distâncias, as três medidas do triângulo e vamos verificar se ele é um triângulo retângulo. Como aqui nós tivemos a raiz quadrada de 49. Aqui nós temos a raiz quadrada de 58. E aqui a raiz quadrada de 49, nós verificamos facilmente que o lado maior é o lado BC, porque a raiz é de 58, que obviamente é maior que a raiz de 9 e maior que a raiz de 49. Então, aqui nós temos a hipotenusa. Estes dois outros são os catetos. Se quiserem utilizar os valores nas raízes, podem utilizar. Mas também podemos utilizar 3, raiz de 58 e 7, como queiram. Vamos agora verificar. Verificando, então. Porque nos pedia para verificar se o triângulo era retângulo. Nós sabemos que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, certo? Então, a hipotenusa é a raiz quadrada de 58. A hipotenusa ao quadrado é igual a este cateto ao quadrado mais o outro cateto também ao quadrado. Simplificando as raízes, nós temos 58 igual a 9 mais 49. 9 mais 49 é 58, que é igual a 58, verdade. Portanto, sim, o triângulo é retângulo, porque nós verificamos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, certo? Então, sim, é um triângulo retângulo.
Terceiro exemplo. Demonstre que o triângulo com vértices em A, menos 2 e 4, B, menos 5 e 1, e C, menos 6 e 5, é um triângulo isósceles. Triângulo isósceles é aquele que possui dois lados iguais. Então, nós precisamos descobrir a medida dos lados A, B, C e verificar se dois deles são iguais. Se dois desses lados forem iguais, ou seja, duas dessas distâncias forem iguais, sim, o triângulo é isósceles. Se forem todos diferentes ou todos iguais, não é isósceles, porque nós no triângulo isósceles temos apenas dois lados iguais e um diferente. Então, nós precisamos verificar isso aí. Precisamos demonstrar que dois lados são iguais e um é diferente. Vamos calcular, então, aplicando a fórmula das distâncias. Distância AB, distância BC e distância AC. Quando calculamos a distância AB, calculamos a raiz quadrada de x do B menos o x do A. X do B, que é menos 5, menos o x do A, que é menos 2, ao quadrado, mais o y do B, que é 1, menos o y do A, que é 4, ao quadrado. Muito bem, menos 5, menos o menos 2, mais 2, ao quadrado, mais 1 menos 4, menos 3, ao quadrado. Menos 5 mais 2, vou colocar mais embaixo aqui. Menos 5 mais 2 é menos 3. Menos 3 ao quadrado. Mais menos 3 ao quadrado, que dá 9. Menos 3 ao quadrado é 9. 9 mais 9, raiz quadrada de 18. Por enquanto não vou fatorar, porque nós queremos apenas descobrir se os lados são iguais, então não há necessidade de fatorar esta raiz. Por enquanto vamos deixá-la assim, até para não ficar tão longo o vídeo. Distância AB, agora vamos calcular a distância BC. Distância BC é raiz quadrada de menos do x do C menos o x do B, porque eu quero a distância BC agora. Menos 6, menos o menos 5, porque é o x do C menos o x do B, que é menos 5, ao quadrado, mais y do C menos o y do B, ao quadrado. Menos 6 menos o menos 5 é menos 6 mais 5 ao quadrado, mais 5 menos 1, 4 ao quadrado. Menos 6 mais 5, menos 1. Menos 1 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que é 16. Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. 1 positivo mais 16, raiz quadrada de 17. Aqui nós já verificamos que nós temos dois lados diferentes. Um é raiz de 18 e o outro é raiz de 17. Claro que nós podemos ter calculado este lado e este. Então, ainda temos que calcular o terceiro para verificar se ele será diferente, então ele não será um triângulo isósceles, né? Ou se ele será igual a um desses dois, e aí sim ele será um triângulo isósceles. Então, vamos calcular a distância. Calculamos a distância AB, calculamos a distância BC, agora vamos calcular a distância AC. Distância AC. AC. Então, nós temos aqui x do C menos o x do A. X do C é menos 6, menos o x do A, que é menos 2, elevado ao quadrado, mais y do C
y do C menos o y do A elevado ao quadrado. Bom, aqui nós temos menos 6 menos o menos 2, que é menos 6 mais 2 ao quadrado, mais menos 5 menos, 5 menos 4, 1 ao quadrado. Então, nós temos menos 6 mais 2, que é menos 4 ao quadrado, mais 1, porque 1 ao quadrado é 1. Menos 4 ao quadrado dá 16. 16 positivo mais 1, raiz quadrada de 17. Então, nós verificamos que temos dois lados iguais. Dois dos lados são iguais à raiz quadrada de 17. O lado, a distância AB é diferente da distância BC, mas a distância BC é igual à distância AC. Então, nós temos dois lados iguais. Se nós temos dois lados iguais, sim, o triângulo é isósceles. Porque ele tem dois lados iguais, a raiz quadrada de 17. E um lado diferente, porque ele precisa, para ser isósceles, ter um lado diferente e dois iguais.